Continuando o estudo do Apocalipse 17, no qual dividimos, para estudar só a mulher, e agora vamos estudar a besta que leva a mulher. Quem é a besta? Vimos que a mulher, a grande meretriz, será a Babilônia mística dos últimos tempos, que vai ser a união maior do papado com os protestantes. Mas quem são os protestantes? Os protestantes que não têm o seu livro, não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Todos que não receberam o selo de Deus, todos que não são verdadeiros adoradores de Deus, então darão apoio ao papado, se unindo, formando a imagem da besta, para obter apoio do Estado e ainda assim querer destruir o povo de Deus que continuará fiel a Deus. Então, agora que vamos ver agora quem é a besta. O texto do Apocalipse diz que a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, a besta que era, ela era porque prevaleceu durante os 1260 anos. Foi o período que ela teve o poder do mundo, ela dominou e governou o mundo. No entanto, se acrescenta-se que a besta ela não é mais, mas está para subir do abismo, ou seja, vai ressurgir. A besta que teve uma ferida mortal, perdeu o poder, mas vai ressurgir, voltando a ter o poder que tinha antes. Então, levantar-se do abismo significa ressuscitar, ressurgir, voltar ao poder. Então, essa besta, ela parodia Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou. Então, essa besta, ela diz também que vai ressuscitar. Como diz o Apocalipse 13, 8, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O mundo ficará maravilhado quando essa besta ressuscitar, ressurgir para governar o mundo com aquele poder que tinha antes. Vai ficar maravilhado porque ela vai querer mostrar-se como o único que vai salvar o mundo, salvar o planeta, que vai resolver a crise mundial que vai se abater sobre o mundo. Mas ainda, atualmente, essa ferida não foi curada, pois nós sabemos que o papado não domina o mundo, não tem um poder civil ainda capaz de controlar o mundo, é só um poder religioso, mas não tem esse poder político ainda nas mãos. Somente quando tiver o poder total nas mãos, além do religioso, ter o político, o poder civil, então sim, a ferida estará curada e a besta estará ressuscitada. Aqueles que se maravilham quando estão totalmente curados são os mesmos que aceitam sua marca, portanto, eles não estarão escritos no livro da vida, pois não são os verdadeiros adoradores de Deus, não seguem o Cordeiro por onde quer que vá, mas seguem homens, estão preocupados com prosperidade e com soluções humanas que os homens prometem trazer. E o que representa essas 7 cabeças da besta? O texto nos diz que aqui é necessária inteligência, que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe e a outra ainda não veio, mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. E o texto ainda continua: a besta que era e agora não é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Então, a primeira parte de que são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, já vimos que é a grande Roma, representando Roma sobre 7 colinas. Mas a segunda parte que nos diz que também são 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier deverá permanecer por pouco tempo. E então a besta que era e não é, mas vai ressurgir, ela é o 8º rei e caminha para a perdição, E é um dos 7, porque a besta só tem 7 cabeças, não tem 8. Então não pode ser um
um sétimo, um oitavo império, né? Um oitavo rei. Na verdade, o oitavo é um dos sete, porque é um dos sete que já governou antes e vai voltar a governar de novo. Então, ou seja, está dentro é uma das sete cabeças que vai voltar como o oitavo rei, mas sendo uma das sete cabeças, ou uma das sete. É assim que o texto está nos falando claramente. E então, além de simbolizar sete montanhas, as sete cabeças também simbolizam sete reis. Observe o contexto que é falado. Conforme nós vimos que a visão foi dada quando a besta não era. O texto vai dizer isso claramente. Reis, nos livros do Apocalipse, é usada como sinônimo de reinos. Fazendo só uma diferença, né? Cabeça, nós podemos entender claramente que cabeça é um sentido de império, império mundial, ou seja, governando o mundo, ou vários reinos juntos, né, um império. Enquanto os chifres são reinos que são países ou nações, né, reinos que são reis locais, mas já a cabeça são impérios mundiais. É por isso que essas cabeças, uma segue-se a outra, não são sucessivas, porque são os impérios que seguem um após o outro. Esta besta herdou suas características das quatro outras, né? Nós vimos isso em Apocalipse 13, que as bestas ela são semelhantes, né? Eu tenho a mesma aparência do urso, leopardo e leão. Então, observe que em Daniel 7, essa besta é identificada como o chifre pequeno, que é interpretada como o papado, o chifre pequeno, que ao surgir caiu 3 chifres, e isso se cumpriu claramente com o surgimento do papado em 538 depois de Cristo. Mas vamos entender que esses 5 chifres, né, as 5 cabeças, aliás, da besta, que já caíram, já que a visão que João teve foi quando Roma tinha sofrido a ferida mortal. Roma já não governava mais, Roma papal, né? O papado após a Idade Média, porque o texto diz que a besta que não era, mas é, né? É no período, aliás, a besta que era e não é, mas voltará a ser. Então, no tempo verbal aí do texto está falando do tempo da besta que não era, porque ela já foi antes e agora já não era quando o anjo falava com João. Logo, as 5 cabeças que caíram foram os 5 impérios que surgiram antes da queda de Roma, né? Babilônia, a Medopécia, Greco-Macedônia, ou a Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. Foram as 5 cabeças que não era, porque Roma Papal aqui já tinha caído após 1798. Então, a sexta cabeça, que estava atualmente, conforme diz o texto, a sexta cabeça é o poder que derrubou Roma Papal. Foi a sexta cabeça que substituiu a quinta. E a cabeça que é agora que dominava na época, ela tem que ser antagônica, já que nós vimos que um império é que derrubou o outro. Assim como vimos que foi a Medopécia que derrubou a Babilônia, e a Grécia que derrubou a Medopécia, e Roma que venceu a Grécia, e o papado, né, foi uma continuação, embora houve a queda do Império Romano, e o papado continuou no Império Mundial, mas quem derrubou o papado foi a França. Não a França como nação, como país, mas uma França ateísta, uma França ideológica, que com a Revolução Francesa, com seu iluminismo, ateísmo, relativismo, tem dominado o mundo até hoje. O mundo hoje é dominado pela ideologia iniciada lá na Revolução Francesa. É por isso que a sexta cabeça ainda domina hoje o mundo, através de suas ideologias, de seus programas de governo, de suas formas de governo, como a democracia tem
ainda imperado no mundo essa visão francesa hoje que domina o mundo. E a sétima cabeça ainda não chegou. Esta cabeça é a besta da terra, os Estados Unidos. A sétima cabeça que vai surgir, que vai implantar aqui no mundo um novo modelo econômico e que vai substituir esse atual modelo político e econômico que está em crise, que está falindo. Então vai surgir como a sétima cabeça. E nós sabemos que é os Estados Unidos da América, pois ela é que dará apoio, é que fará todo o possível para unir o mundo e assim reunir o mundo político e religioso para assim então fazer ressurgir a besta como o oitavo rei, porque ela já foi um dos 7 que já governou antes e vai voltar, né, vai voltar a governar. E os Estados Unidos dará quem vai ser o grande líder mundial, o grande império mundial que vai fazer com que haja a ressurreição da besta. Então não resta dúvida de que é a sétima cabeça. Então a besta não é uma oitava cabeça, mas um oitavo reinado, pois é um dos 7 que já reinou antes. Então esta nova ordem mundial, que na verdade não é nada novo, é uma velha ordem mundial, que formará esses dois poderes, né, a besta como oitavo rei e o falso profeta, que é o sétimo, será breve, pois será interrompida pela verdadeira ordem mundial, que é o reino de Jesus Cristo, que vai ser implantado aqui com a sua vinda. Na verdade, então, essa nova ordem mundial só vai existir com o reino de Cristo. Aí sim, vai ser tudo novo, novo céu e nova terra. Então a besta, o anticristo, manifestando-se como o oitavo, tentará imitar a Cristo em seu reino, porque é assim que procurará enganar as pessoas. O diabo, né, o dragão, junto com a besta, o falso profeta, e a imagem da besta, que são os protestantes apostatados, eles vão dizer que são enviados por Deus, ou representantes de Deus, ou que têm o poder, a autoridade de Deus, para enganar o povo. Não. E assim tentará imitar Cristo aqui na terra, até se passando ser o próprio Cristo. Tudo isso para enganar as pessoas. Então, resumindo, percebam claramente que a besta que era, né, o que foi do período 538 a 1798, durante os 1260 anos, aqui na Terra, profeticamente, né, os 3 anos e meio, que foi o período do ministério da besta aqui na Terra, então foi o período que ela era, né, o período que ela foi, que ela governou. E com a ferida mortal recebida pelo Império Francês, ela agora já não é mais, porque teve um golpe de morte, perdeu o poder político, perdeu o poder civil, não mandava mais no mundo, né? Passou a continuar sendo apenas a igreja, um poder religioso, mas não civil nem político. Então já não é mais, mas ela vai ressurgir, vai ser a besta que vai surgir do abismo, né? Que vai voltar a governar quando os governantes do mundo inteiro entregar seu poder ao Papa como líder mundial. Como diz o texto, né, os 10 chifres entregarão todo o seu poder à besta para que governe o mundo. Os 10 chifres, conforme nós entendemos, vamos ver o que representa esses 10 chifres. Esses 10 chifres, os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis vencerão os que estão, né, com ele, os chamados eleitos e fiéis. Observe que essa batalha aqui do versículo 14 é a batalha do Armagedon. É aqui que virá o grande julgamento da Babilônia e da besta. Então, esses 10 reis, na verdade, é um paralelo do capítulo 13, em que diz que a segunda besta, o falso profeta, reunirá o mundo inteiro para fazer uma imagem à primeira besta, ou seja, vai unir o mundo inteiro para adorar a besta e fazer tudo que ela mandar para tirar o mundo da crise. Os 10 chifres, então, simbolizam 10 reinos não sucessivos com poder mundial, como cabeças, mas contemporâneos, já que são os 10 reis que vão atuar junto. E esses 10 chifres
são os mesmos lá de Daniel 7, que representa as 10 nações que surgiram com a queda do Império Romano. A Europa se dividiu em praticamente 10 grandes reinos, e esses 10 reinos deu origem a todas as nações do mundo, né? Já que a Europa foi que colonizou o mundo, desde a África às Américas. Então, quando cita esses 10 reis, são, na verdade, os reis do mundo inteiro que se unirão para, para dar todo o apoio à besta, elegê-lo como papado, como uma grande autoridade universal, e assim governar o mundo. E isso vai acontecer em meio à grande crise, já que os próprios políticos não vão conseguir, através da política ou da ciência ou da economia, resolver a situação caótica que vai estar sobre o mundo. Então vão confiar a um poder religioso, que através de enganos, de seduções, de maravilhas, de até fazer cair fogo do céu, para que creiam que é um poder sobrenatural que vai trazer, né, a cura para o mundo, vai trazer a solução para o mundo. E eles, então, é assim que nos fala a profecia. Mas isso tudo chegará ao fim. Entendendo melhor agora o oitavo rei, né, do Apocalipse, quando diz que 5 já caíram, nós vimos que os 5 foram os 5 impérios mundiais que já caíram: Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma imperial e Roma papal, quando foi o período que a besta era, né, nesse período da Roma papal. Um existe, que eu observo que um existe, que foi a França revolucionária, com seus ideais implantados no mundo até hoje, que ainda governa o mundo com a sua ideologia. O sétimo ainda virá, que vai ser realmente pouco tempo. Os Estados Unidos vai ter um domínio mundial, mas o domínio dos Estados Unidos é para fazer com que o mundo inteiro adore a primeira besta, ou seja, eleja a besta que era como aquele que vai trazer a solução para o mundo, e aí vai ressurgir essa besta como o oitavo rei, porque a ela, né, como vimos, os reis do mundo inteiro, representados pelos 10 chifres, dará todo o poder a esse rei, a esse oitavo rei, que não é outro que não o papado, né? Roma papal vai ressurgir como o oitavo rei e vai dominar o mundo, né, com apoio político, e civil e militar que o mundo vai dar, e isso perseguir, né, e matar os opositores, porque o mundo inteiro vai estar com a esperança e a confiança de que esse novo poder romano, que é um velho, ou seja, é um dos 7 que vai surgir, vai tirar o mundo da crise, né? Assim como estamos ainda numa crise do coronavírus, que deixou o mundo de joelho, mas uma crise pior ainda vai se abater sobre o mundo. E aí, né, como a política, a economia e a ciência não vai resolver essa nova crise mundial. Então vão confiar a um poder religioso, dando a ele o poder político, também civil, para resolver o problema que vai cair sobre o mundo dessa crise mundial. Então, quando esses reinos recuperarem seu poder, eles lutarão contra o Cordeiro. Quando tiver esse mundo unificado, política, religiosamente, militarmente, civilmente, tudo junto e unido, eles vão para a última grande batalha, a batalha do Armagedon. Batalhar contra o Cordeiro é contra os servos de Deus. E aí, então, Babilônia será finalmente destruída. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes. Vimos, então, que o poder civil e político e militar vai agir, né? E o papado vai destruir a sua imagem, né? Que foi criada com os protestantes que deram esse apoio, que foi fundamental para haver essa união mundial, mas eles mesmos vão destruir esses protestantes que lhe deram apoio, porque em seu coração incutiu Deus, que realize o seu pensamento e o execute a uma, e dê a besta ao reino que possui, até que se cumpra a palavra de Deus. Está descrito aí o fim da imagem da besta, o fim daquela mulher que é a imagem da besta, porque a besta em si, né, ainda só será destruída no lago de fogo, como vamos ver no Apocalipse ainda 18, 19 e 20.
Então, finalmente, os 10 chifres da besta se revoltarão contra a prostituta e a consumirá e a destruirá. E depois chegará ao seu fim. Portanto, os inimigos que Cristo enfrentará em sua segunda vinda serão a besta e o falso profeta, com o apoio dos reis da terra, né? O falso profeta é o poder civil, a besta é o poder religioso. E, e na grande batalha do Armagedon é que vai ter essa última grande batalha, que Jesus intervirá com a sua vinda e não permitirá que o seu povo seja destruído. Então essa besta, que é o papado, e o falso profeta, que são os Estados Unidos, né, o poder religioso e civil ou político, são a coalizão da sétima cabeça, mais a besta, formando então a besta ressuscitada como o oitavo rei, que será o oitavo rei que governará o mundo e que regimentará o mundo para a última grande batalha do bem contra o mal, a batalha do Armagedon. Mas Jesus intervirá, Cristo virá quando as duas potências mundiais forem a besta e o seu falso profeta, e vai intervir com a sua vinda, com a pedra lá da estátua de Daniel, e que vai fundar aqui o seu reino. Então nós estamos no tempo de transição entre a sexta cabeça e a sétima, que durará pouco tempo. Então a sétima cabeça, como vimos, são os Estados Unidos, que se despontará como grande império mundial. Hoje, os Estados Unidos é uma potência mundial, tem uma influência mundial, mas ainda não é um grande império mundial, não tem um domínio sobre o mundo inteiro. Ainda tem a disputa com a China e com a Rússia. Então é preciso que tanto a China como a Rússia ou qualquer nação perca totalmente sua influência, seu poder sobre o mundo, para que os Estados Unidos reine soberano. E os acontecimentos que estamos vendo hoje no mundo, do coronavírus, na China, né, com a origem da China, da crise dos países comunistas que tem ainda uma influência da Rússia, a Rússia perderá essa sua influência, esse seu domínio, a Rússia perderá esse seu poder sobre o mundo, né, sobre alguns ainda países do mundo, e ficará fraca suas ameaças. Então, os Estados Unidos vai despontar como esse grande império mundial. Não será outra nação, não será outro rei. É claro que o diabo tenta atrapalhar, né, fazendo com que essas nações comunistas como China e a Rússia, né, que ainda tem suas origens do período comunista, atrapalhem os planos de Deus. Mas Deus tem um domínio sobre o mundo e Deus determinou que o fim chegará, que os Estados Unidos governará o mundo, dando poder ao papado para que ressurja como oitavo rei e cumpra o seu propósito. E no final, Cristo vem, destrói tudo isso e reinará soberano sobre o mundo. Você quer se preparar para estar com Cristo por toda a eternidade? Prepare-se agora, tome sua decisão agora, porque as profecias estão se cumprindo e Jesus em breve está voltando. O fim está chegando e nós em breve iremos para o lar, para o céu, que é o nosso lugar.